Eu acordo como se nunca tivesse dormido, o corpo pesado, os olhos queimando. É sempre assim. Me pergunto, às vezes, se realmente durmo. O teto manchado me encara de volta. As sombras se arrastam pelas rachaduras e o ar do quarto tem um gosto de poeira misturada com ferrugem. Tudo aqui fede a mofo. As paredes guardam um silêncio que só é quebrado pelo som da minha respiração cansada. Levanto. As roupas, sempre escuras, sempre longas. Não quero que olhem para mim, não quero que vejam o que sobrou da minha pele. A queimadura não dói mais, mas a lembrança dela nunca cicatriza. É como se eu carregasse o incêndio comigo todos os dias, grudado na carne. O apartamento é pequeno, desorganizado. Garrafas vazias em cima da mesa, pratos empilhados, um carpete que já devia ter sido jogado fora há anos. Mas aqui é familiar e, de certo modo, seguro. Você está acabado, Elias. A voz vem de trás de mim. Sempre vem. Meu irmão. Gabriel está sentado na poltrona como sempre. Parece intacto, limpo, saudável. O oposto de mim. Ele cruza os braços e me olha com aquele sorriso torto, como se soubesse de algo que eu nunca vou saber. Respondo devagar com a garganta seca. Não dormi bem. Ele ri. Sempre ri. Você nunca dorme bem. Talvez porque, no fundo, você tenha medo de fechar os olhos. Ignoro. Não adianta discutir. Gabriel sempre encontra um jeito de vencer. Sento na beira da cama. O silêncio pesa, mas não é um silêncio vazio. É um silêncio cheio, cheio de lembranças, de frases que nunca foram ditas, cheio dele, do meu irmão. Passo a mão pelo rosto, sinto a pele áspera, marcada. O espelho, no canto do quarto, me devolve uma imagem que eu não suporto olhar por muito tempo. O reflexo me lembra que eu não sou mais inteiro. Vamos sair. Ele diz como se fosse uma ordem. Levanto os olhos para ele. Sair? Para quê? Para o mercado. Você precisa de comida. Precisa respirar um pouco. Engulo seco. Não gosto de sair. Não gosto de sentir os olhares nas minhas costas, as pessoas desviando o rosto, como se eu fosse um erro que deveria ter sido apagado. Mas Gabriel insiste. Sempre insiste. E no fundo, ele tem razão. Não temos mais nada na geladeira além de silêncio e poeira. Respiro fundo, tentando reunir forças que eu não tenho. Está bem. Vamos. Levanto, pego o casaco escuro e Gabriel já está de pé, pronto, como se nunca tivesse se sentado. Ele sorri. Eu não sorrio de volta. Enquanto fecho a porta atrás de mim, sinto que o apartamento respira aliviado, como se estivesse feliz por se livrar de mim por algumas horas. Mas eu sei que quando voltar, ele vai estar me esperando, sempre esperando. A zona residencial de Ganevale nunca me pareceu acolhedora. As ruas estão sempre cheias de gente, trabalhadores, estudantes, casais apressados. Uma tapeçaria viva de vozes, cheiros de comida e buzinas. Para eles, talvez seja vida. Para mim, é um peso. Cada passo que dou é acompanhado de olhos que não se desgrudam. Alguns desviam o olhar rápido, como se eu fosse uma cicatriz na paisagem que preferiam ignorar. Outros encaram sem vergonha, como se estivessem diante de um espetáculo grotesco. Pena, nojo. Às vezes, risadas abafadas. Eu não preciso ouvir claramente. Eu sei quando estão rindo de mim. Gabriel caminha ao meu lado, sereno, como se nada disso o atingisse. Ele não carrega marcas, ele não carrega vergonha. E eu me pergunto, será que sou só eu carregando esse peso invisível? Chegamos ao mercado.
É um dos poucos lugares que eu frequento, mas nunca me sinto pertencente aqui. As prateleiras abarrotadas, as pessoas escolhendo frutas e embalagens coloridas, tudo parece tão distante, como se eu estivesse atravessando um mundo que não me pertence. Eu estava quase terminando minhas compras quando ouvi as risadas atrás de mim. Um grupo de homens, jovens demais para saber o que é dor, cruéis o bastante para rir da dor dos outros. Um deles apontou para mim, o dedo sujo de ironia. Olha só, parece que esqueceram de apagar a vela. As risadas vieram em coro. Tentei ignorar, mas eles se aproximaram. Um empurrão nas minhas costas, outro na minha frente. As mãos me empurrando contra a parede, como se eu fosse apenas um saco de ossos para divertir a tarde deles. Alguém sussurrou "monstro" no meu ouvido, e então vieram os socos. Caí. O mundo girava, e por um instante olhei para o lado. Gabriel estava ali, de braços cruzados, observando, um sorriso discreto no rosto. Eu não sabia se era de desprezo ou prazer. Foi quando ela apareceu, a funcionária. Atravessou o corredor com firmeza, a voz forte cortando o riso dos covardes. Já chega! Vocês querem que eu chame os seguranças? Os homens se dispersaram, resmungando, mas obedeceram. Ela se abaixou diante de mim, olhos atentos, mãos firmes. Você está bem? Quer que eu chame alguém? A polícia, talvez? Sua voz tinha algo diferente. Não era piedade nem repulsa. Era profissional, quase fria, mas limpa. E isso bastava para mim. Ela me levou até uma pequena antessala do mercado. Me ofereceu água. Perguntou de novo se eu estava bem. Eu só conseguia sentir, mudo. O som da sua voz ecoava na minha cabeça como um refrão. Seu sorriso breve, forçado pelo trabalho, parecia uma dádiva. Seu nome era Clara. Vi quando observei seu crachá. Eu não disse nada, mas havia algo diferente naquela voz. Ela não soava como as outras. Não havia repulsa, nem riso escondido. Era firme, simples, limpa. Enquanto eu a ouvia, senti uma calma estranha, quase esquecida. Não era nada grandioso, nem profundo. Era como encontrar um copo de água fresca depois de um dia muito quente. Pequeno, mas suficiente para me fazer parar por um instante. E quando finalmente saí dali, percebi que sua imagem permanecia comigo, como um detalhe que insiste em não sair da memória. De volta ao apartamento, Gabriel estava sentado na poltrona, como sempre. Me encarava, e então disse, com aquela calma cortante que só ele tem: Não se engane. Ela não sente nada por você. O sorriso frio. O que ela sente é pena. Eu não precisava ir ao mercado. Não havia nada para comprar, nenhuma lista, nenhuma urgência. Mas mesmo assim, fui. Não pelo lugar, pela presença, pela forma como ela estava lá, preenchendo um espaço que para mim sempre parece vazio. Dessa vez, não falei com ela. Apenas observei de longe. Ela pegava uma fruta, girava-a na mão como se quisesse entender seus segredos antes de colocá-la de volta na banca. E aquilo bastava para me prender. Um gesto tão comum, mas que, nos meus olhos, parecia extraordinário. Quando ela saiu do mercado, meus pés se moveram sozinhos. Eu a segui, não com intenção, não com clareza. Era como se uma linha invisível tivesse sido amarrada em mim, puxando-me para onde ela ia. Ela entrou em uma cafeteria e por um instante pensei em voltar para casa. As cicatrizes queimavam mais que o normal. Eu sentia o peso dos olhares antes mesmo de entrar. Mas entrei. Cada passo parecia uma luta contra mim mesmo. E então, a vi sentada.
Quando nossos olhos se cruzaram, ela não desviou como os outros. Havia curiosidade, não desprezo, e isso me fez respirar de novo. Aproximei-me com a voz quase falhando. Você me ajudou no mercado. Aqueles homens, lembra? Ela assentiu e sorriu. Um sorriso simples, sem esforço, mas que pareceu abrir um espaço de luz em mim. Ofereci-lhe um café, como agradecimento. Ela aceitou. E conversamos. Sobre nada e sobre tudo. Sobre o movimento da cidade, sobre o mercado, sobre pequenos detalhes do dia. Foi agradável. Tão agradável que por um instante esqueci o peso do meu corpo, esqueci as sombras que carrego. Ela falava comigo como se eu fosse apenas uma pessoa. Quando voltei para casa, minhas palavras foram todas para o meu irmão. Contei a ele sobre Clara, sobre sua gentileza, sobre a forma como ela não me olhava com julgamento. Ele riu. Riu alto com aquele tom que me corta. Patético. Ela só sente pena de você. Tire essas ideias amorosas da cabeça antes que se afogue nelas. Senti a raiva crescer. Dessa vez não fiquei em silêncio. Disse a ele que não entendia nada, que não sabia o que era sentir alguém olhar para mim sem nojo. Ele apenas sorriu como sempre. E eu, cansado, fui para a cama. O sono veio pesado, mas ao acordar, o cansaço era o mesmo. Como se eu não tivesse descansado nem por um minuto. Foi então que percebi algo estranho. No quarto dele, sobre a cômoda, havia uma pulseira quebrada. Um objeto delicado, feminino. Fiquei parado olhando, o coração acelerado. O que aquilo estava fazendo ali? Ele teria trazido alguém para casa? Como? Quando? A pulseira brilhava sob a pouca luz que entrava pela janela, e eu não conseguia parar de me perguntar o que mais meu irmão fazia quando eu dormia. O mercado é um lugar comum, mas para mim cada visita parece um ritual. O barulho de sacolas se abrindo, carrinhos batendo, a conversa abafada das pessoas misturada ao apito das máquinas de caixa. Eu tento me perder nesses sons, mas não consigo. Meus olhos sempre a encontram. Ela está lá, atrás do balcão, organizando frutas como se fosse um gesto coreografado. Quando ergue o rosto e me vê, sorri. Um sorriso simples, cotidiano, mas que desfaz todas as defesas que tento manter de pé. Bom dia, precisa de ajuda? A frase poderia ser dita a qualquer um, mas no instante em que cai sobre mim, sinto como se tivesse sido escolhido. Meus dedos suam em volta do cesto que seguro. O coração pulsa forte, não pela pergunta em si, mas pelo modo como a voz dela se curva em calor, como se me convidasse a existir de outra forma. Respondo com algo confuso, nem lembro direito o que, e antes que perceba, já estamos combinando de sair mais tarde. Ao meu lado, meu irmão observa. Seu rosto fechado é uma pedra. Ele parece entediado, mas sei que por dentro se diverte em silêncio, acumulando munição para zombar de mim depois. Ele nunca gosta de estar aqui. Nunca gosta de nada que me aproxime de alguém. De volta ao apartamento, tento me convencer de que foi só gentileza, nada além disso. Mas minhas mãos não obedecem à razão. Rasgo pedaços de papel e escrevo o nome dela, repetidas vezes, como se, ao fixar as letras, pudesse fixar também o instante em que ela sorriu para mim. Cada rabisco é uma chama pequena que me aquece. Por alguns minutos, permito-me fantasiar. Imagino caminharmos lado a lado pelas ruas, partilhando silêncios que não pesam ou rindo de coisas sem importância. Imagino que ela não se incomodaria com o meu jeito desajustado, que talvez até encontrasse nele algum encanto secreto. Mas então a lucidez corta. Não, não é nada disso.
Ela só está sendo gentil. É isso que pessoas normais fazem. Gentileza não é promessa. Gentileza não é amor. É nesse momento que meu irmão surge. Ele entra sem avisar, sem bater, como se a minha vida fosse território dele. Os olhos dele caem sobre os papéis espalhados e o riso explode. Um riso seco que me atravessa. Você é ridículo. Isso é tudo coisa da sua cabeça. Ela não sente nada por você. Ele fala com aquela crueldade preguiçosa, como se fosse uma verdade óbvia. Digo a mim mesmo que não devo ouvi-lo, mas as palavras dele ficam ali, penduradas, como se impregnassem o ar. À noite, tento ignorar a sensação incômoda. Saímos para jantar. O restaurante é iluminado demais e cada lâmpada parece me expor, me deixar nu diante das pessoas. Sinto os olhares pesando sobre mim. Cada garfada que dou se torna um ato público. Cada risada de uma mesa próxima me parece dirigida a mim. Uma aberração. É isso que eu sou para eles. Tento disfarçar, mas minhas mãos tremem, minha garganta fica seca. Ela percebe, sempre percebe. Com um gesto firme e inesperado, fecha a conta antes de terminar a refeição e me leva para fora. Não há censura no olhar dela, apenas uma calma que me desconcerta. Na praça, o silêncio é um alívio. As árvores se movem levemente com o vento e as luzes fracas dos postes fazem a noite parecer mais íntima. Sentamos, conversamos, nada grandioso, apenas fragmentos de vida que se entrelaçam, mas cada palavra dela soa como algo que me resgata. Eu rio e percebo que há quanto tempo não fazia isso de verdade. Quando nossos lábios se encontram, sinto um calor subir pelo peito. Pela primeira vez em muito tempo, tudo parece se encaixar. Não penso no passado, não penso nos olhares, não penso no que virá. Apenas fecho os olhos e me deixo estar ali. Mas quando os abro, vejo ele. Meu irmão está de pé, a alguns metros de distância. Sua figura é meio engolida pela escuridão, mas o suficiente da luz da praça revela o contorno do rosto. Ele sorri. Um sorriso estranho, desfigurado, largo demais para ser natural. Um sorriso que não é de zombaria, nem de alegria, mas algo mais profundo, quase predador. Meu coração aperta. Ela não percebe, continua perto de mim, mas eu sei que o olhar dele está cravado em nós. Como se ele não fosse apenas testemunha, mas algo pior. Como se estivesse esperando, pacientemente, para arrancar esse instante de mim. E nesse momento não sei mais se ele é apenas meu irmão, ou se é a sombra que sempre me seguiu, esperando para tomar o que resta de mim. Voltei para casa ainda com o gosto do beijo preso nos lábios. Clara. O nome dela latejava dentro de mim como um sussurro constante. Mas a lembrança se misturava com outra. O rosto do meu irmão me observando da sombra, o sorriso dele, sombrio, quase cruel. Assim que entrei no apartamento, não aguentei. "Por que você me seguiu?" perguntei, a voz falhando entre raiva e medo. Ele apenas se encostou na parede, os braços cruzados. Eu só queria ver até onde você iria com essa ilusão ridícula. Disse, com um tom que parecia saborear cada palavra. Discutimos. Eu gritava. Ele sorria. Ele sempre sorria. Cada resposta dele parecia um espelho distorcido da minha própria voz, sempre diminuindo tudo que sinto. Por fim, cansei. O corpo inteiro pesava como chumbo. Fui para o quarto, me joguei na cama e fiquei ali, remoendo a raiva, lembrando da praça, do sorriso dela e da sombra dele. O sono veio como um golpe, sem que eu tivesse escolha. Quando acordei, o peso não tinha ido embora. Ao contrário, parecia maior. Olhei no espelho,
olheiras fundas, como se eu tivesse envelhecido anos em uma noite. A raiva já havia esfriado. Caminhei até o quarto do meu irmão. Queria me desculpar, mas estava vazio. Foi então que notei o armário mal fechado. A curiosidade me tomou. O instinto me guiou. Abri e lá dentro uma caixa velha chamou minha atenção. Peguei-a. Dentro, fotos antigas. Uma em especial, nós dois, ainda crianças. Na foto, havia também um brinquedo, o mesmo que agora estava ali, jogado entre as memórias da caixa. Lembrei das brigas. Ele sempre quis o que era meu. Sempre. Mesmo antes de tudo. Antes do fogo. Suspirei e fechei a tampa, mas o barulho da madeira batendo contra o fundo do armário soou estranho, oco. Toquei. Havia algo além. Com cuidado, empurrei o painel e encontrei um fundo falso. Atrás dele, pequenos objetos, bijuterias, pulseiras, colares e documentos de mulheres que eu nunca tinha visto. Minha testa se franziu, o coração disparou. O que aquilo significava? O que ele estava escondendo? Mais tarde, quando o confrontei, ele apenas riu. Você está imaginando coisas de novo. Ele desvia o olhar, como se nada daquilo tivesse importância. Passei o resto do dia em silêncio. O corpo cada vez mais cansado, os olhos ardiam, a mente latejava. À noite, o sono me tomou de novo sem piedade. Mas desta vez, acordei diferente. Minhas mãos estavam sujas, cobertas de sangue. Olhei para elas sem entender, o coração martelando contra o peito. Não havia cortes, não havia dor, só o sangue. Meu, dele, de alguém. Eu não sabia. E pela primeira vez, senti que talvez estivesse perdendo mais do que o sono.